Olá família, tudo bem? Essa semana foi de boa pra vocês? Foi tranquilo? Que legal. Bom, hoje eu tô aqui pra gente compartilhar e conversar sobre um assunto muito legal. Estou sem óculos, mas estou te enxergando, tá? Quis mudar um pouquinho a minha aparência, né? Quis ficar um pouco menos intelectual e mais natural, né? Vamos dizer assim, mudar um pouco da estética. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês um assunto que é muito legal. E um assunto que a gente tem caminhado, durante a semana a gente acompanha as pessoas. A gente tem essa missão de acompanhar as pessoas e estar junto com elas. Eu meditava nessa semana naquela palavra que diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará doente, estará em trevas, né? Será tenebroso, e várias outras versões que relatam a diferença. Eu percebi que tem muitas pessoas, e eu conversando com algumas delas, que tem uma dificuldade de caminhar para frente. Tem uma dificuldade de ir adiante naquilo que Deus tem, de prosseguir, de conhecer a Deus, de viver uma coisa diferente na sua vida pessoal, às vezes no casamento, às vezes na sua vida profissional, né? Às vezes no teu ministério, caminham bem, começam bem, no meio do caminho, no meio da caminhada, da trajetória, a pessoa já desfalece. E eu comecei a pensar por que isso acontece comigo, com a gente. E eu comecei a pensar um pouco no começo da criação. Começar a conversar até com algumas pessoas e eu comecei a entender uma coisa que é muito importante. O livro de Isaías diz o seguinte, eu vou deixar aqui para você o verso, para você estar meditando. A palavra de Deus diz o seguinte: não lembrei das coisas passadas e nem considerei as coisas antigas. Poxa, como é que eu não posso lembrar das coisas que passou? E como é que eu posso não considerá-las? A palavra de Deus diz que o presente é um presente mesmo que Deus nos dá. O futuro pertence a Ele, mas o passado, a Bíblia fartamente diz que para a gente não lembrar mais. E hoje a gente encontra muitas pessoas carregando seus caixões. E esses caixões estão tão pesados e elas estão carregando há tanto tempo eles, que elas não conseguem ir adiante. De repente você que está me ouvindo aí, que está nesse momento trocando essa ideia, você se encontra nessa situação. E isso é um problema muito grande. A esposa vai brigar com o marido, ela lembra do que ele fez há 10, 15, 20, 30 anos. O marido vai cobrar a esposa do que ela fez ou deixou de fazer. Nós vivemos considerando coisas que estão mortas, que não existem, que não tem mais parte com a gente. Se você perceber em toda a história, Satanás sempre usou o passado para aprisionar pessoas. Inclusive até a gente vê muitas coisas, né? Hoje em dia você vê muitos métodos, muitos artifícios para que o passado seja esquecido. Mas a Bíblia diz que quando você vive uma novidade de vida, quando você aceita Cristo e você vive um tempo novo, o passado tem que se esquecer. De repente você não está sendo feliz todo esse tempo, de repente as pessoas que a gente conhece, que vivem, são pessoas maravilhosas, que têm tudo para viver bem, estão parando nisso. Sempre quando elas caminham para frente, elas lembram que elas estão carregando esse caixão maldito que é o passado, e elas permanecem vivendo uma vida desgraçada. Sempre trazem presente o passado que não existe mais. Algumas são tão presas que Satanás ele aproveita a oportunidade desse desejo, desse apego ao passado para acusá-la. Por quê? Porque o seu passado não tem nada de bom para que a gente venha lembrar. Na verdade, a gente cometeu muitas coisas ruins. Seja ela quais foram, algumas que todo mundo sabe, outras que somente nós sabemos. Mas temos nosso passado, não é muito legal, principalmente quando nós não conhecíamos a Cristo. Mas fala, poxa Bira, mas eu nasci na igreja, cara, tal. E você nunca cometeu nenhum erro. Você é o rapazinho, né, nunca deu aquela escapadinha, falou pro seu pai que ia numa visita a uma outra igreja e deu uma escapada. Né? Você nunca atrás da escola ficou interessado nos beijinhos? Você nunca olhou para Jezabel da vida e ficou impressionado? Vamos falar mais sinceramente? Todos nós cometemos equívocos. Quantas vezes a gente falou de alguma outra pessoa? Quantas vezes a gente tinha uma dificuldade? Por quê? Porque Jesus ele escolheu o quê? Imperfeitos. São pessoas que têm um passado dificultoso. Nós temos um passado dificultoso. Mas ele nos chamou para viver novidade de vida. E muitas pessoas vivem com dificuldade de prosseguir adiante. Porque o que elas recebem baseando-se no passado, quando elas olham para trás, porque o passado sim deve ser lembrado, mas só ser pego dele apenas as lições que você aprendeu com o erro que você superou. E não se lamentar com aquele erro o tempo todo. O que passou, passou. Eu sempre falo uma coisa muito interessante, eu falo o seguinte, que podem me cobrar do meu passado, desde que me deem um poder de voltar lá e consertá-los. Você pode me dar o poder de voltar e consertá-lo? Aquela pessoa que te cobra, você que está cobrando a sua esposa, ou você esposa está cobrando o seu marido, o namorado está cobrando a namorada, pai que está cobrando o filho, e um que está cobrando o outro. Vocês conseguem dar o poder para essa pessoa que você está acusando voltar para consertar? Se você não tem esse poder e não pode fazer isso para essa pessoa, então você também não tem direito de cobrá-la. Principalmente porque quando você cobrá-la, você está dando o direito de ser cobrado por aquilo que você fez. E Jesus, na verdade, ele não quer cobrar ninguém. Ele não cobra ninguém. A Bíblia fala que Jesus veio para perdoar homens e salvá-los da condenação e não acusá-los.
Então, o legal é a gente começar a pensar o seguinte: poxa, Bira, mas é muito difícil eu não lembrar mais desse passado. É muito difícil eu não conseguir, isso aí está muito preso. É porque você até hoje deu vazão para que isso aconteça na tua vida. O que passou, não importa o que você fez. O que passou, passou. E vive uma novidade de vida com Cristo. Tem uma passagem bíblica que diz assim, que Deus não coloca vinho novo em odre velho. E também ninguém coloca remendo novo em pano velho. Ou seja, para você viver novidade de vida, você tem que viver com Cristo de forma plena e absoluta. Não traga nada que está velho, porque Jesus quer fazer tudo novo. E aí você começa a pensar, e eu queria que você refletisse nisso também, porque o meu desejo, e isso eu já passei muitas vezes, tá? Eu tenho esse rostinho bonito, mas eu sou bem rodado, né? Tiozinho já, eu sou um tiozinho. Vocês não meu cabelo branco porque eu tinjo, eu corto baixinho, mas eu sou tiozinho. Quase um Melquisedeque da vida. O que acontece é o seguinte, que eu também já tive muita dificuldade às vezes com as coisas que eu cometi. Mas eu me peguei naquela palavra que diz que dos meus pecados ele já não lembra mais. Se houve arrependimento no meu coração, no seu coração, esse arrependimento é o trampolim que te impulsiona aí cada vez mais. Prova de que é Jesus, para aquilo que Deus tem para você. Nós sim temos que sempre lembrar. Mas lembrar com gratidão. Primeiro, que Deus te perdoa daquele passado horrível. Segundo, a lição que você tomou, você hoje consegue chegar. Que existe um buraco logo mais à frente, porque você caiu num buraco lá atrás. Somente isso. Se você cobra alguém, se você tem se sentido cobrado, não dê mais espaço para o nosso adversário ficar te acusando. De forma alguma. Porque Cristo te perdoou. Porque Ele já te limpou. E se houve um arrependimento no teu coração, a história é outra. E muito mais, se alguém de alguma forma vier querer dizer para você que a gente precisa voltar lá para a gente resolver aquilo, não, você só precisa acreditar que Jesus já pagou o preço por você. E já transformou a tua história. Limpa o teu coração. Viva com liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então essa mensagem dessa semana pra gente é muito interessante. Aqueles que ainda carregam esse caixão do passado, o velho homem, as coisas que o velho homem fez, é impossível essa pessoa conseguir enxergar bem a vida. É impossível essa pessoa conseguir ver com os olhos bons. E é por isso que tem muito de nós hoje que estamos doentes. Pessimistas. Tudo que nós olhamos, muitos de nós dizendo, mas já vi essa história, deu errado, lá vai continuar dando. Pessimismo, sendo que Jesus falou que o evangelho que ele nos trouxe é um evangelho de esperança, é um evangelho de novidade. E isso também é antifé, porque se você acredita que Jesus vai mudar a sua história, você não consegue ser pessimista. Então, que essa mensagem possa cantar no teu coração e que você possa pensar nisso essa semana. Começa a pensar nisso. Cristo te perdoou do teu passado, do mal que você fez. Ficou só duas coisas, o ensinamento daquilo que foi feito, e a gratidão, porque nós recebemos tão grande amor. Como você sabe, o Velho Testamento era muito mais dificultoso, antes de Jesus ter vindo. Então ele nos aguarda logo ali na frente. Então o tempo de você, chega de você viver tanta prisão e essa dificuldade por tanto tempo na sua vida. Está na hora de você viver novidade de vida. Jesus te chamou para isso. Viva a novidade de vida. Esquece o que aconteceu, esquece o que aconteceu. Se ele esqueceu, esquece também. Vai adiante. Segue e vive a novidade com Jesus. E quando disserem para você assim, mas como você pode dizer isso? Você fez, você fala, exatamente, eu fiz muitas coisas, mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor, né? Eu uma vez até, pra gente fechar isso aí, eu fui pregar uma vez para uma moça, fui conversar com ela sobre a palavra de Deus, ela conhecia a minha história, e ela disse assim, Bira, mas como é que você pode me falar de Deus se você fez tanta coisa errada? E eu fiquei meio travado, assustado, não sabia o que responder. Naquele momento Deus me lembrou de uma coisa, eu não estava falando de mim, eu estava falando dele, que nunca errou e jamais vai errar. E eu disse pra ela, quer saber de uma coisa? Você tem toda a razão. Se eu fiz um monte de coisa errada, não mereço, não tenho nada de bom para dar pra ninguém. Mas se eu estivesse falando de mim, realmente eu me calaria. Mas o detalhe é que eu estou falando de uma pessoa, que não sou eu, mas que me libertou. E essa pessoa nunca errou e jamais vai errar. Beleza? Família, fica aí com essa mensagem para você. Deixa o passado do seu passado e o passado de outras pessoas para trás. Segue adiante e vamos receber e viver com a verdade de Cristo. Beleza? Eu fico muito feliz de estar com você. A gente vai continuar compartilhando essa semana. Eu ainda vou continuar passando a você e recebendo de você também essa troca de ideias. Deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Sabe esse botãozinho que você vê aqui embaixo? Sabe? Esse botãozinho aqui, ó, vermelhinho. Aí, clica nele. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha se você gostou dessa mensagem. E compartilha com seus amigos. Quem sabe? A gente pode, como eu falo sempre, a gente pode ser um canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Assim como a gente tem sido na vida do outro. Beleza? Fico muito feliz de estar com você e a gente vai seguir por aí compartilhando na caminhada na verdade. Seja livre. Até o próximo vídeo.